mano, mas... Pois não. Agora eu posso. Vai, vamos Maninho, a questão que se coloca é a seguinte: eu queria voltar pra terceira série C, porque a teoria não aplicada na realidade meu menino é uma falar teoria aí, abstrata que não leva a lugar nenhum. Você falou assim de um certo autoritarismo do Bolsonaro naquela reunião. Houve uma celeuma de expectativa em relação àquela reunião, e o que a gente viu foi: o presidente falou claramente da tirania do Estado sobre o cidadão e bradou aos berros e palavrões sobre a liberdade do cidadão em confrontar um Estado autoritário, utilizando inclusive uma expressão da segunda emenda americana, que é o direito do cidadão se armar contra um Estado opressor que queria lhe impor uma segurança que tolhisse a sua liberdade. E a gente vê, por exemplo, comparações esdrúxulas, chamando o governo que faz um discurso em nome dessa liberdade, de um Celso de Mello que devia trocar a toga por uma fralda geriátrica, a meu ver, comparando o governo Bolsonaro à República de Weimar, a República de Ascensão ao nazismo. Você não acha que há uma forçação de barra absolutamente estapafúrdia, querendo comparar um governo de um homem que faz um elogio à liberdade a um governo nazi-fascista, e nesse sentido, querendo colar na pecha da cabeça dele de ditatorial, limitar os poderes do governo? O pensamento do Bolsonaro, você fez exército? Não, você não fez exército. Pensamento. Quem fez exército sabe. Qual é o princípio do exército? Hierarquia. O princípio, ordem. Não, estrutura, hierarquia e disciplina. Sim, mas isso não foge ao escopo da democracia. Isso não é fascismo. Eu sei, mas o pensamento do Bolsonaro é esse. Sim, mas o pensamento dele expôs lá, o que eu quero discutir, é o cidadão se insurgir contra o Estado. O que eu quero discutir é uma coisa maior. É poder entender até onde a gente vê aqui com o Bolsonaro. Por exemplo, eu quero entender, porque o que acontece na geopolítica, se você for olhar bem, e os caras que foram taxados como fascistas, tipo o Trump, tipo o Brexit que aconteceu na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra? Porque os caras lá, eles começaram a perder emprego. O cara que morava na Inglaterra, tinha comunidade europeia, eles começaram a perder emprego em nome do progressismo que acontece. A globalização. A globalização começou a trazer as pessoas e falar, opa, pera lá, isso aqui não está certo, porque a gente está... E nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa. Tanto é que você vai para Califórnia ou vai para Nova York, ninguém votou no Trump. Todo mundo odeia o Trump porque tem esse pensamento. Tá todo mundo empregado, né? Calma, bicho, calma. Não, tô calma. Deixa eu só tentar pra gente poder entender onde é que tá esse movimento. Não, mas eu acho que essa questão é importante, Emílio, porque eu acho que estão tentando golpear o governo. Esquece o Bolsonaro. Bicho, esquece o Bolsonaro. Eu pano aqui pra ele. Não é pauta, querido. Não é a pauta. Deixa o meu menino não tem aí, pauta de Bolsonaro. Então, o que eu quero colocar, o que eu quero colocar é o seguinte: se você pensar, qual é o pensamento do conservador americano? O americanão que tem aquele pensamento. É a família, é a religião e a propriedade privada. Sim. Essas três coisas mantêm a vida do cara. Por isso que ele, dentro da casa dele, ele tem um revólver e fala, aqui não vai entrar ninguém. Com fascismo, aí o que liberdade. Calma, bicho, deixa eu terminar, só um segundo. Não tem fascismo. É isso que eu tô falando. Eu sei, mas não precisa falar. Deixa eu só falar com o nosso comando. Aí o que acontece? Tem esses grupos, eu vou dar um exemplo simples. Certo. Por exemplo, eu tenho uma árvore dentro da minha propriedade privada e tem os ambientalistas que falam, olha, a árvore é um negócio fantástico, o mundo vai acabar se cortarem árvores e não sei o quê. Ninguém quer que a natureza acabe. Lógico. O conservador americano fala, não, o terreno é meu, eu sei cuidar da árvore, eu sei, e essa propriedade é minha. Esses caras que têm esse pensamento mais coletivista em nome da humanidade mundial, que não sei o que, OMS, por exemplo. OMS não tem um hospital, é tudo político. Sim. Esses caras querem entrar na casa do cara e cortar a árvore do cara. A princípio você fala, porra, esse cara tem razão. Mas depois ele vai falar, ó, corte a árvore, agora a sua casa não pode ser azul, porque azul é uma cor que... E aí o que acontece? O conservador, ele não aceita isso. Porque ele tem essas três coisas que ele considera importante. Para ele, é a família, é a religião e a propriedade privada. Exato. E aí, na cabeça da galera, fica uma confusão. Porque é lógico que você quer preservar a natureza, é lógico que a gente quer preservar a vida, e todo mundo fica meio louco nesse negócio, entendeu? Ele não consegue entender direito onde é que está o negócio. Não é Bolsonaro nem outros. São pensamentos que o mundo está vivendo nesse momento. Eu não sei se eu estou errado ou não. O problema, Emílio, é que o conservador americano tem muito bem essa noção de propriedade privada, de fato. E isso é muito importante.
O problema é que no Brasil as pessoas confundem o que é propriedade privada e propriedade pública, né? Então, o que a gente vê no governo brasileiro, e não é de hoje, mas a gente vê hoje de uma forma escancarada, é se tratar o patrimônio, a propriedade que é pública, que é do Estado brasileiro, que deve servir a toda a sociedade, como se fosse um bem privado, a ponto de querer indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a ponto de querer que a Polícia Federal dê informação privilegiada. Então, o problema é que a gente não está tratando de um respeito à propriedade privada. Pelo contrário, porque quando a gente vê pessoas desrespeitando aquilo que é a coisa pública, no fim das contas, isso quer dizer roubar o imposto, roubar o dinheiro que todos nós estamos pagando para fins específicos e não para ser usado ao bel prazer de quem está no poder, seja ele quem for. Então, isso é importante, é algo que a limitação do Estado, que é um princípio liberal básico, diz o quê? Que o Estado, o governante só pode agir de acordo com o que está previsto na lei. E aí, quando você subverte aquilo que está previsto na lei para benefício próprio, seu e dos seus amigos, quando você diz que a Polícia Federal tem que ter alguém lá que você possa ligar para saber se vão foder o seu amigo, você não está respeitando o que é propriedade privada e o que é propriedade pública.